coisa linda, meus amigos, bem-vindo a mais um incrível dia por aqui. Então, pessoal, fiquei um tempo sem gravar aí pra vocês, vai me desculpar na demora. Eu tava olhando aqui embaixo tudo que vocês estavam comentando, tanto as críticas que eu tava recebendo, que perguntaram como é que tava a situação do clima aqui. Cara, tá frio, tá bastante, tipo assim, a gente tá agora, iniciou o mês de maio agora, recente, né? Hoje é dia 4 de maio, 5 de maio. Ontem foi meu aniversário, no caso. E aí teve dias aqui no início de abril que estava bem mais frio. Acordamos de manhã cedo, tava fazendo 9 graus. E eu que preciso acordar 4, 5 horas da manhã para poder, porque eu trabalho numa panificadora, ficou um pouquinho puxado. Então aqui vocês viram que tá uma baguncinha? Eu vou fazer um aquecedor caseiro, porque eu fecho a janela, fecho tudo. Aqui eu tenho essa janela aqui, eu travo com vidro, que quando eu deixo aberto, eu sinto muito frio a noite toda, né? Que dá uma sensação, esses dias estava dando sensação de 9 graus, 7 graus, fazendo 10 graus. E aí fica muito frio e eu não sou tão acostumado com esse frio. E também ninguém acostuma com frio, né? Igual o pessoal fica falando aqui. E tem aquela também, mas eu sempre mantenho fechada. Eu às vezes eu abro pra poder entrar um arzinho, pá. Mas a situação do frio chegou. Começou a fazer frio, a gente tá tendo, tem dias que a gente tá tendo uma máxima. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês a temperatura, aqui do lado de a temperatura que tá fazendo aqui, cara, e tá bem friozinho, sabe? Tem dias que chega a 10 graus, a gente acorda de manhã cedo, tá aquela neblina em cima dos carros. 9 horas da manhã a gente começa a ver a distância tipo de 1 quilômetro que a gente não enxerga. Eu vou fazer um aquecedor aqui com vocês e eu vou conversando com vocês como tá a situação do clima, a situação dos empregos. Eu dei uma rodadinha pela cidade, fiquei um pouco mais atualizado da situação dos empregos. E a dificuldade de gravar é isso, a questão do tempo. Acabo não tendo tempo para poder gravar para vocês, mas eu queria estar todos os dias, sabe? Caminhando com vocês e mostrando pra vocês um pouco como é o meu bairro. Eu agora tô morando no Jardim Itália, cara. Eu não tô mais lá pro lado de Curitiba. Eu tô na região metropolitana, aqui em São José dos Pinhais. Tô próximo ao centro de São José dos Pinhais, que faz divisa, meio que o centro de São José atravessa Curitiba. Então, a gente vive Curitiba sem estar exatamente dentro da cidade de Curitiba. São José não é uma cidade dormitória, mas fica aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu tenho acesso a Curitiba em 10 minutos e não preciso morar, pagar uns custos de vida um pouco mais caro, que é Curitiba. Eu morei, cara, esse bairro aqui em São José dos Pinhais é um lugar tranquilo, tranquilo, tranquilo de se morar, é a cidade de São José. A gente vê que, tipo, segue um pouco do padrão curitibano, mas em si é mais barato para se viver, é bem mais barato para se viver. Então, meus queridos, agora é o seguinte, eu vou pegar uma tábua. No caso, eu queria fazer uma caixinha, sabe? Como se fosse uma caixinha e os fios entrelaçados. Mas eu não achei nenhuma marcenaria aqui próximo para poder estar fazendo para mim. Então a minha intenção é colocar vários pregos. Nesses pregos colocar a ponta de uma resistência e a ponta da outra resistência. Colocar essa tábua em pé e um cooler de computador onde sopre esse ar para alguma direção. Ou seja, o ar circular dentro do ambiente. Eu vou pregar essas tabuazinhas aqui e bora ver como é que vai ficar. O tripé ficou meio assim, talvez caia. Mas como é que a gente vai fazer isso aqui? Vou começar pregando pelos pregos, olha que solzinho gostoso. Agora tá fazendo 21 graus, mas acaba dando a sensação de mais frio, sabe? Porque tá na sombra e tudo mais. E eu não entendo que no sol esquenta também, passa dos 21, não entendo.
Então, foi isso que conseguimos. Eu tava com vários pregos, onde eu vou colocar a resistência pra ficar cruzando. Então, meus amigos, voltando aqui pra dentro de casa, não repara a bagunça, encostei um pouquinho pra lá pra poder ter esse espacinho aqui. Eu vou precisar de um encaixe de tomada macho, um fio. Eu não tenho necessidade de ser essa grossura toda, mas aqui é um fio com uma bastante grossinho, sabe? E dá resistência. A resistência eu comprei por R$24, tá aqui R$24,90. Olha, ela já vem com um encaixezinho, ó, pra facilitar a vida do trabalhador. Eu não eu trabalho 6 por 1, então eu acabo não tendo tempo pra poder estar aqui gravando pra vocês. Tá aqui com vocês sempre, sabe? Mas eu vou tentar ser um pouquinho mais ativo aqui no canal, já que algumas pessoas me acompanham e queria saber um pouco mais. Pessoal, questão de trabalho aqui pro lado de Curitiba não falta, entendeu? Isso aqui eu vou quebrar, não vou ter necessidade disso aqui mesmo. Eu só não posso quebrar a resistência. Vou pegar uma faquinha. Eu queria achar uma faquinha e achei uma facona, mas só achei ela é o jeito. Tomem cuidado pra fazer essas partes. No, que ó, consegui tirar. No caso, esse do meio, que é o terra, eu não vou usar. Eu vou usar só esses dois polos, o positivo e o negativo. E vou interligar aqui na madeira. Eu comecei cortando aqui, cuidado, gente, é muito complicado de cortar isso aqui. Eu comecei cortando, eu bati por cima, ele partiu e eu consegui tirar. Aqui no caso eu vou colocar duas rosquinhas pra poder não queimar na hora que vai contato com. Aqui no canal do Blogueiro de Baixa Renda, a gente também é químico, físico. Gambiarra, olha. Você vai ter que esticar só um pouquinho mais. Lembra, a questão de onda, eu lembro da aula de física que quanto mais esticado a onda é, menos intensidade ela transmite. Eita, aqui sobrou um monte. Aqui sobrou essa parte, mas só pra testar, eu vou fazer dessa pra essa com fio. E a gente vê se vai explodir ou se vai esquentar. Os capelos fios. Vim aqui pra Curitiba em 2024, no ano passado. Quando eu vim, eu trabalhava na Bahia, eu trabalhava e estudava pedagogia. Só que eu trabalhava, estudava, pagava aluguel e minhas contas não batiam, sabe? Eu não conseguia, não sobrava dinheiro pra poder ter uma vida social, não sobrava dinheiro pra pagar minhas contas, eu não conseguia dar um presente pra mim mesmo, eu não conseguiria dar presente pra minha família. E a gente sabe que a intenção da gente, principalmente quando a gente é jovem, é a gente nos presentear e presentear as outras pessoas. E a condição de vida, eu falei, cara, eu tô vivendo pra trabalhar e não tô tendo nada. E daí me surgiu a proposta de vir para Curitiba para trabalhar em uma panificadora, onde eles iriam custear o aluguel, a água, a luz, e o meu salário sairia livre. Aqui a gente vê que em média as pessoas, muito raramente você encontra uma pessoa que trabalha por menos de R$2.000. A média salarial aqui no São José, no caso, que é mais baixo do que em Curitiba, é 1.950 o mínimo. Ninguém trabalha menos que isso, fora vale transporte e vale alimentação. Tipo, você chega hoje e no outro dia eles querem assinar sua carteira. Eu fui trabalhar na Concentrix, onde várias pessoas trabalham lá, milhares de pessoas, é extremamente fácil conseguir um emprego, trabalha muito bem, tem todos os direitos. E cara, eu cheguei e já queria assinar minha carteira e eu falei, calma. E eu não fiquei na Concentrix, fui para outra panificadora, mas também trabalhei como serralheiro, trabalhei como auxiliar de escola, quando fazia faculdade de pedagogia, eu era monitor de aluno. Então, tipo, pizzaiolo. Então, tipo, minha vida sempre foi correr atrás, sabe? Sempre foi correr atrás.
E em muitas questões, eu vejo, eu tô longe da minha família, que está quase 2.000 quilômetros, lá na Bahia, tô. Mas eu tenho possibilidade de crescer, eu tenho um caminho para poder crescer, porque aqui eu tenho possibilidades, eu tenho mais oportunidades, sabe? E, e com isso, eu fui aprendendo a viver longe, eu fui aprendendo a viver longe da minha família em busca de conseguir algo, porque eu vivia próximo, mas eu não era ninguém, sabe? E aquela coisa, enquanto a gente não estiver na nossa zona de conforto, talvez a gente não conquiste muita coisa do que quando a gente sai da nossa zona de conforto. Quando a gente aprende a viver, quando a gente aprende, sabe, a ter uma vida só, saber que a gente não tá do lado de pai, a gente não tá do lado de mãe, a gente tá longe e cara, e isso torna uma possibilidade de a gente desenvolver, da gente crescer, da gente abrir nossos horizontes. Então, se você tá com medo de sair, de ir pra algum lugar, vai, velho. Pessoas me responderam aqui nos comentários do meu vídeo passado sobre largar anos de profissões. Cara, eu larguei a profissão de serralheiro com... Tinha 2 anos que eu tava na serralheria, 4 anos que eu tava na serralheria e eu trabalhava na pizzaria. 4 anos que eu tava na pizzaria. Larguei isso pra poder viver melhor aqui. Aqui eu tenho uma segurança, que eu não me sinto com medo, não fico com medo. Eu tenho uma segurança, sabe? De estar ali todo dia, saber que eu não vou ser assaltado de uma hora pra outra. Igual acontece na Bahia e em muitos outros lugares. Que eu falo Bahia em geral porque eu vim da Bahia. Mas em muitos outros lugares, cara, a situação é desse jeito ou pior, até mesmo pior. E, e eu vejo que é uma oportunidade, sabe? Eu vejo que é uma oportunidade de ampliar meus horizontes, conhecer mais, saber de aprender sobre outras culturas, que tem coisas que a gente só aprende realmente quando a gente vive, quando a gente passa por aquilo, quando a gente vê, sente na pele como é estar lá, como é chegar lá. E, e cara, depois que eu vim pra cá, eu posso falar pra vocês, eu deveria ter vindo antes, eu deveria ter arriscado antes, e eu demorei um pouco pra fazer isso, mas eu, eu sou muito feliz em ter vindo. Porque assim, mesmo que talvez seja tarde pra eu fazer isso, não é tão tarde porque eu tô na minha versão mais nova. Eu tô na minha versão mais nova. Se hoje eu falo, eu deveria ter feito isso há 5 anos atrás, ainda bem que eu tô fazendo agora. Que bom que eu tô fazendo agora. Porque eu nunca mais eu vou ter a cidade que eu tenho hoje. Eu vou ficar mais velho, cada vez mais velho. E nunca é tarde. Porque nunca vai ser tarde. Porque a oportunidade de estar aqui presente, de ter saído, eu posso fazer agora. Se eu não fazer agora, eu vou falar, daqui 5 anos eu vou falar, se eu tivesse ter feito 5 anos atrás, teria dado certo. E cada vez vai ser assim. Se eu tivesse a cada 5 anos, a cada 5 anos, a cada 1 ano, a cada 2, eu nunca vou conseguir fazer nada. Então, se eu não for agora, daqui 5 anos eu não vou estar aqui. E daqui um mês eu vou estar pensando, e se eu for? E eu vou estar lá. Então, eu abracei a oportunidade de da noite pro dia de vir pra cá e larguei tudo, desmontei a minha casa, desmontei tudo que eu tinha, tudo que eu tinha construído. E, tipo, ter o meu gostinho de ter minha casa própria, de ter minhas coisinhas, sempre foi uma das coisas que me motivou, que me deixou feliz na minha vida. Aí, então, aqui eu coloquei em zigue-zague o, o coisa. Aí aqui eu vou encaixar os dois polos, o positivo e o negativo. Esse aqui que seria o terra eu não vou usar pra nada. E vou abrir aqui pra poder instalar os fios. Só que eu preciso encaixar aqui e aqui ao mesmo tempo. Bora ver. Eu deixei um pouco do fio fora, porque o fio é muito grosso, pode passar uma carga que a resistência não suporta. Eu vou apagar a luz e a gente vai ver como é que vai ficar. Porque eu tô com um pouco de medo, eu não vou mentir. Porque se essa resistência é própria para poder usar com água. Mas eu vou desligar a energia lá embaixo, o contador de energia, vou colocar na tomada e a gente vai ver se vai dar certo. A gente continuar com o nosso trabalho de fazer o aquecedor, para ver se a gente fica um pouco mais aquecido, né? Com essas temperaturas um pouco quase negativas e com a sensação térmica dolorida, muito dolorida. E
E, cara, nada mais confortável chegar em casa e tá quentinho dentro de casa, enquanto lá fora tá fazendo frio. Chega daquela alegria. Quem tá sentindo frio daqui, imagina e sabe como é que é. Então, desliguei a energia lá embaixo. E vou colocar o celular aqui. Bem posicionado. Primeiro eu vou testar com o ventilador se a tomada tá realmente desligada. Então, pessoal, tentei colocar sem os pinos e não consegui, porque ficou um pouco curto. Ali já tá no jeitinho ali. Eu vou lá embaixo, vou ligar o contador. Tava descalço, então não se preocupem, porque eu tava lá embaixo, a caixinha da energia lá tava desligada. Eu conheço como contador, contador de eletricidade. Aí eu vou lá ligar e vocês vão ser os primeiros a ver, porque eu vou estar lá embaixo, né, no andar de baixo ligando. Então, bora ver se vai dar certo a gambiarra. É, tá aquecendo. Mas somente uma das resistências. Tá pegando fogo. Cara, a resistência que estava mais aberta foi a que funcionou. Ou seja, tá quente, tô com medo de queimar aqui. Aqui pegou fogo. Então, ela passou eletricidade. Eu não entendi por que essa não acendeu. E essa sim. Chegou a queimar a madeira. Eu vou entender o que aconteceu. Então, pessoal, fiz uma mudança. Coloquei, em vez de passar por trás, coloquei tudo numa só direção e diminuí o comprimento das ondas. Deixei mais justinho. Bora ver se agora dá melhor. Eu tô conseguindo ver o vapor. Eu vou tirar o celular aqui do suporte e vou mostrar. Cara, bacana, bacana, bacana. Então, pelo jeito o aquecedor tá dando certo. Eu vou ver daqui a pouquinho com vocês se aqui dentro tá um pouco mais quente do que lá fora. E se tudo der certo, eu vou fazer um aquecedorzinho bem mais bacana, sabe? Com coolerzinho, pá, pra jogar um arzinho pra frente. Uma coisinha assim, mais bonita, mais segura. E foi só pra poder testar. Então, pessoal, depois da zona tá toda completa aqui, só pra vocês verem a situação que ficou. Ó, o aquecedor caseiro meu foi esse. Aqui perto eu sinto um calorzinho, que é o calor que daqui transmite, eu tô sentindo bem de perto, sabe? E um pouquinho longe eu sinto um calor que eu não sei de onde vem. Porém eu sei que tá vindo daqui. Lá fora tá aberto, eu vou esperar ficar à noite, porque quando dá 6 horas da tarde, geralmente a temperatura cai muito. Se tiver fazendo 20 graus, como aqui é serra, né? A temperatura acaba indo pra, pá, 16, 17. Eu vi que o aquecedor meio que deu boa. E eu vou colocar ele numa caixinha de terra, daqui pra baixo. Eu vou aterrar e vou colocar próximo à cama onde eu durmo, pra poder ver se dá uma aquecidinha melhor no quarto ou aqui mesmo, sabe? No meio do quarto. Eu usei, vocês viram aí que eu usei um pouco assim gambiarra, mas se vocês tiverem a possibilidade de fazer que não fique tão gambiarra, vale a pena tá fazendo, porque é frio. Aqui é frio, também você encontra um aquecedor barato pra você comprar. Eu tô mesmo aprendendo aqui, inventando, pra poder quebrar o galho. É só pra quebrar o galho, porque eu sei que ele não vai aguentar uma temperatura de -2, -3 graus no inverno. Mas olha onde é que tá o inverno e a gente já tá sentindo frio. E eu tô sentindo um calorzinho aqui nas minhas pernas. Vou terminar, né? Colocando a caixinha de terra, de areia, alguma coisa assim. Que como eu vou fazer isso? Vocês vão comigo aqui procurar dentro de casa um balde. Algo que a gente possa usar
para poder fazer isso. Essa casa que eu moro aqui tá um pouco em construção, então em algumas partes tá incompleta. Eita, a luz estourou. Ó, perfeito. Mas eu tô achando ainda um pouco leve, mesmo sem cheio de terra. Ó, o que que é aquilo? Daqui a pouco ela tem um mini aquecedor também. Os antigos inquilinos. Então, vou cortar essa garrafa e a gente vai ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. Eu também percebi que eu não posso deixar o arame bater na madeira, que senão pega fogo, dá uma derretida. Mas pelo jeito tá aqui, tá. Não tá tocando. Então tá bem filé. Tá bem filé mesmo. Gostei. Bora cortar a garrafa. Acho que eu vou cortar aqui assim, né? Pra poder ficar essa madeira, pra gente ter uma garantia melhor de que ela não vai cair. Porque a hora mais preocupante pra gente é a hora que a gente tá dormindo. Imagina se ela resolve cair, né? Já tô aqui agora sentadinho ao lado do meu aquecedor que eu fiz com vocês. Ó, cara, aqui tá quente, tá bem quente. Vocês podem ver que chega tá aceso. Esse lado ele não acende, né? Mas tá bastante quente. E então, pessoal, deu muito boa. Eu não sei se vai funcionar pro quarto todo. Até então, eu fiz agora. Meus planos era fazer um mais bonitinho, mas ficou bacana. E se der tudo certo, como eu tô esperando que dê tudo certo, vou fazer o melhor, né? Vou fazer o melhor do que esse. Quando eu vim aqui para Curitiba, eu sabia que era frio, para aqui para a região, mas eu não sabia que era tão frio, que eu iria sentir tão frio. E ano passado eu cheguei aqui no mês de junho e eu senti um frio imenso, 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 imenso. Cara, peguei temperaturas negativas, várias geadas, mas parecia que não era tão frio de acordo com que o tempo foi passando. E a gente tem o que? A partir do dia 15 de janeiro, que para de chover um pouco mais, para de esfriar um pouco mais, e abril já acabou. Então a gente tem 2 meses de calor, de sol. E agora começa a sair um solzinho, mas é um sol que não esquenta, já não está esquentando tanto mais. E, e agora está começando o frio. Eu fiz isso aqui mesmo para quebrar o galho. E para poder a gente vai desenvolver, para eu aprender um pouco mais, e quem sabe eu não faço um melhorzinho. Ou a gente, pelo menos eu sei como é que funciona. Eu sei como funciona. Eu sei como quebrar um galho, eu sei resolver alguma coisa. E sei como dar uma solução rápida para esse frio. E cara, aqui eu vim morar na região metropolitana porque eu vim para uma panificadora que é logo à frente e não é tão caro o custo de vida, né? Como eu tinha falado com vocês. Em Curitiba também não é que seja o lugar mais caro do mundo. Não é esse bicho também de 7 cabeças, esse bicho caro. Entendeu? Dá pra ver em Curitiba de boa, tem coisas que você vai pagar um pouco mais, tem coisas que você vai pagar um pouco menos. Por exemplo, pelo o aluguel que é extremamente caro, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana. O aluguel é bastante carinho, mas se você for dividir com uma ou duas pessoas, você consegue ter um salário de R$ 1.000 livre, sabe? Porque geralmente você vai gastar no mercado uns R$ 400, então a gente coloca aí R$ 400 de mercado para uma pessoa só, mais a conta de luz, que vem numa média para uma pessoa só, vem numa média de uns R$ 110, a conta de água, que também vem numa média por aí também de 80 a R$ 130. Que o comum aqui também é ter ligação de água direta. Lá na Bahia todo mundo usa caixa, e aqui não. Aqui algumas casas, a maioria das casas usa água direta da rua. Então se tiver água, tem água no seu torneiro. Se não tiver água, você tá sem água, você tá sem tomar o seu banho. Mas isso não é geral não. E também é muito difícil faltar água, sabe? Porque a gente tem uma infraestrutura muito boa aqui, muito boa mesmo. Em bairros mais afastados, em bairros mais perigosos, quais são esses bairros? SIC, em Curitiba. Quais são esses bairros? SIC,
que é a cidade industrial de Curitiba. Eu morei lá, gravei um vídeo caminhando pela rua lá. Cara, as ruas lá são estreitas, as pessoas, a gente vê muito drogado, não falando mal da região ou da cidade, vocês me entendem, mas eu fico um pouco aterrorizado, porque em geral aqui em Curitiba a gente não vê muito enquadro, a gente, revistamento, a gente não vê muitos. Tem bastante usuário de droga, mas é mais uma maconha, entendeu? Então, tipo assim, droga de pesada a gente quase não vê, mas no SIC isso é mais comum. No SIC, Parolim. Parolim é a mesma situação do SIC. Se duvidar, um pouco mais perigoso do que o SIC ainda. E tem o sítio cercado, né? O sítio cercado é conhecido como bairro perigoso, mas até que é mais tranquilo, sabe? O sítio cercado, porque esses bairros são imensos. E você vai encontrar um aluguel lá bem mais barato, numa média de tipo uma casa com 2 quartos, provavelmente você encontra um aluguel numa média de 600, 700 reais, só que você não tem toda aquela qualidade de vida, aquela infraestrutura, mas você está dentro de Curitiba, a depender é melhor do que várias outras capitais do Brasil. É, quando em bairros mais caros, cara, tipo assim, em bairros que eu indico vocês, lá em Curitiba, se você quer morar perto da região do SIC, perto da região do Pinheirinho, ali naquela zona ali de Curitiba, perto daquela represa, cara, pra aquele lado de Curitiba, eu indico pra vocês o bairro Fazendinha. Cara, é um bairro bacana, você não encontra aluguel muito caro e, assim, tem várias partes do bairro, mas em geral o bairro é bem, cara, tá bem quente aqui. É, bem, com bastante infraestrutura, o bairro é bem localizado, é, e também não é tão perigoso. E eu falo assim perigoso, mas quem faz o lugar é a gente. Se a gente saber se entrar, saber sair, saber ser educado, a gente vai passar por qualquer lugar. Isso não é à toa que eu morei no SIC e muitas coisas eu vi ali, não vi nenhum assalto, mas eu vi muito tráfico de droga durante o dia, durante a noite, mas a madrugada inteira. Polícias rodando, enquadrando pessoas a madrugada inteira por causa da situação lá que não é fácil. E só que eu soube entrar, soube sair, todo mundo me tratou bem, eu tratei todo mundo bem. Então, tipo assim, não tive o que reclamar, sabe? A gente tem mais a questão de assalto, a gente tem um pouco mais de receio lá pro Largo da Ordem, onde eu gravei num vídeo antigo, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Esse lá no Largo da Ordem é um pouco mais perigoso à noite, sabe? Porque acontece lá, é muito movimentado, tem algumas festas, então acontece de ter muito assalto, sabe? As pessoas aproveitam da vulnerabilidade para poder estar cometendo esses assaltos. Mas em geral, é tranquilo. Eu não tenho muito o que falar assim de Curitiba por ser uma cidade é, é, em geral segura. É uma cidade segura, com boa infraestrutura, com boa educação. A região metropolitana segue o mesmo padrão de segurança, infraestrutura, educação, lazer, sabe? A gente tem vários parques. Aqui em São José mesmo a gente tem um Parque São José, que é aqui próximo. Aqui na rua de casa a gente tem uma área bem verde. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui próximo de casa, ó, a gente tem aquela área que não está focando muito, verde, que a gente pode estar usando ela dar uma volta. Em geral ela é um rio. Temos aquela área enorme, verde, e também podemos usar para poder dar um passeio, ir com a família, ir tranquilo, ir com o cachorro, dar uma passeada. Não são parques, mas são áreas que as pessoas costumam ter uns banquinhos que as pessoas costumam ficar lá, porque lá é um lugarzinho legal, sabe? Um lugarzinho bacana de tipo assim, de conectar com a natureza. E é aquilo, se você tá saindo de regiões mais perigosas, como Salvador, Rio de Janeiro, Fortaleza, nunca falando mal dessas regiões, mas você vai perceber uma diferença bem grande. Inclusive, eu acho que porque essas regiões, esses lugares são um pouco mais quentes, as pessoas costumam ficar até mais tarde na rua, pessoas ficam mais tempo na rua. É que a gente vê que as pessoas não ficam, as pessoas não gostam de ficar na rua, ou porque tá fazendo frio. À noite não tem ninguém na rua. A partir das 10 você não vê carro de som, você não vê festa, você não vê som alto, você não vê nada. Cara, é tipo assim, se você tá caçando sossego,
você vai adorar aqui. Você vai adorar aqui, ainda mais se você vem de uma região muito movimentada, muito tumultuada. E aqui é bem tranquilo nessa questão. O aquecedorzinho que eu fiz tá ali, tá me aquecendo já, porque tá começando a esfriar lá fora. Tô sentindo o ar um pouco seco, talvez seja por causa dele, mas tá, pelo jeito tá funcionando bacana, não tá derretendo a tábua. E eu vou fazer um melhorzinho, até agora é só pra gente tá testando, pra gente ver se tá dando certo. Mas aproveitando esse momento para estar conversando com vocês nessa questão que se vocês não fazerem, não vier agora, vocês vão deixar para depois e vão deixar para depois e vão deixar para depois e não vão fazer nunca. Depois que você chega aqui, não tem nada de sete cabeças. Você vai procurar uma casa para alugar, que não é difícil. Você vai procurar uma casa para alugar, pode ser um pouco caro, vai depender do bairro que você esteja. Você vai procurar um bairro para você alugar, uma casa para você alugar, você vai fazer sua compra do mês, geralmente o gás vem instalado na casa. Não são todas, mas aqui tem rede de gás que, que é instalado na casa direto na casa da gente, via tubulação. Mas se não tiver, você compra um botijão de gás, compra um fogãozinho no Facebook. Essas coisas você acha bem barato. Inclusive eu sempre tô olhando. Ó, o pôr do sol tá lindo. E sempre acho e vejo essas coisas bem baratas. Você pode encontrar um aluguel até barato. Não vou encontrar um aluguel muito caro se vocês não for para bairros mais um bairro mais com melhor infraestrutura ainda, né? Porque em geral aqui a gente já tem uma boa infraestrutura, mas se você for procurar um lugar com maior infraestrutura, você vai pagar um pouquinho mais salgado, um pouquinho mais caro. E dá pra viver, cara, dá pra viver, dá pra sobrar um dinheiro, dá pra guardar um pouquinho, em muitos lugares não dá, mas aqui dá até pra você guardar um pouquinho de dinheiro, dá pra você mandar pra sua família. A única coisa que vai te apertar aqui é o frio e a diferença cultural quando você chega, mas depois você vai acostumando, você vai vendo que não tem nada de difícil, nada de sete cabeça, nada de precisa juntar muito dinheiro para poder fazer essa mudança. Não precisa, você só precisa de uma cama, de um fogão para poder fazer comida e, se precisar, de uma geladeira. Então, pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Muito obrigado por estarem deixando comentários. E eu espero estar trazendo mais vídeo para vocês sobre o dia a dia, sobre como desenrolar suas vidas aqui e falar mais sobre mais viagens. É aquela coisa, eu quero viajar para poder gravar, mas eu tenho que trabalhar para poder ter dinheiro para poder viajar. Então fica um pouco difícil. Mas gratidão por vocês me acompanharem até aqui. Continua deixando seus comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é até bom, porque lá eu consigo ver a mensagem de vocês com mais facilidade. Então, um abraço. Tchau, tchau.